A paz seja com todos da parte de Deus Pai, em nosso Senhor Jesus Cristo. Nós agradecemos a Deus por Ele permitir nos encontrarmos mais uma vez para estudarmos a Sua Palavra. Agradecemos por mais este dia de vida e também agradecemos a todos vocês que estudam conosco a Bíblia a cada dia, que compartilham esses estudos com outras pessoas. Agradecemos a vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, que clicam no dedinho de joinha, e também nós agradecemos a todos que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando os estudos. Mandamos aqui um alô especial para Jeane, é de Vitória da Conquista, na Bahia, Maria da Conceição é de Recife, em Pernambuco, Selma Alves é do Rio de Janeiro, Eduardo Toro e Janete Villa-Lobos são de Guaíba, no Rio Grande do Sul, Glaucida de Souza é de Rajada Petrolina, em Pernambuco, Rosângela Messias é de Bela Vista de Minas, em Minas Gerais, Terezinha Brandão é de Maués, em Amazonas, e todos os demais que nos escrevem nós agradecemos e mandaremos sempre um alô para vocês. Iremos orar. Senhor nosso Deus e Pai que estás nos céus, muito obrigado por mais uma vez ter nos despertado para mais um dia de vida. Te agradecemos pelos cuidados, proteção por cada um de nós. Neste momento nós iremos estudar a Tua Palavra, pedimos que o Teu Espírito Santo esteja presente, nos dando entendimento e que possamos, Pai, tomar uma decisão de colocar em prática em nossa vida os ensinamentos que nós estamos a cada dia aprendendo em Tua Palavra. Abençoa todos aqueles que passam por momentos difíceis, lutas, tribulações, angústias, dor, aflição, sofrimento. Tu conheces cada um, que permaneçam firmes e confiantes nas Tuas promessas, que perseverem, e aqueles que nos escrevem pedindo orações, que também recebam a bênção conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Estamos no nosso segundo estudo desta série, Carta aos Efésios, e esta semana nós estamos falando sobre o grandioso plano de Deus que está centralizado em Jesus. Nós ontem falamos que deveremos viver uma vida para o louvor e a glória do nosso Deus. Deus, Ele fez tudo que deveria ser feito para que pudéssemos ter os nossos pecados perdoados e também obter a salvação através de Cristo Jesus. E então a nossa vida precisa ser uma vida de louvor e de agradecimento a Deus. Nós queremos hoje falar um pouquinho a respeito do Espírito Santo, que o apóstolo Paulo fala aqui aos Efésios, e o selo ou a garantia que o Espírito Santo ele nos concede. Em Efésios capítulo 1, nos versos 13 e 14, nós lemos: Agora vocês também ouviram a verdade, as boas novas da salvação, e quando creram em Cristo, Ele colocou em vocês o selo do Espírito Santo que havia prometido. O Espírito é a garantia da nossa herança até o dia em que Deus nos resgatará como sua propriedade para o louvor de sua glória. Nós, quando aceitamos as boas novas de salvação, quando nós passamos a crer em Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, nós então somos selados com o selo do Espírito Santo. Ele nos confirma. Jesus mesmo disse que ele estava voltando para o Pai, mas que ele enviaria o outro Consolador, aquele que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos, o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele viria para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E nós que aceitamos a Jesus em nossa vida, com certeza nós fomos convencidos de que estávamos em pecado, que estávamos longe de Deus, afastados de Deus. E então nós passamos a crer na justiça de Jesus, que através da sua vida, ele dando a sua vida na cruz do Calvário, ressuscitando ao terceiro dia, a justiça de Jesus, ela nos garante a salvação. Nós não seremos salvos pelo que nós fazemos, coisas boas, ajudando alguém, isso não salva, isso são consequências da nossa salvação em Jesus.
passamos a viver uma vida como Jesus vivia, em benefício do nosso semelhante. E então o Espírito Santo, ele nos convencendo do pecado, da justiça e também do juízo que está para vir, nós viveremos uma vida de comunhão com Cristo. Nós, mesmo tendo sido selados com o Espírito Santo, nós temos a nossa natureza pecaminosa, nós continuamos sendo tentados pelo inimigo e ele leva a tomarmos decisões equivocadas, ele leva a pensarmos que nós estamos sozinhos neste mundo e que tudo que nós estamos fazendo ou tentando viver com Cristo não vai adiantar nada. Isso é o inimigo que coloca em nossa mente. Mas o Espírito Santo, ele continua trabalhando, nos convencendo. E se porventura nós nos desviamos em algum momento da presença de Deus, estamos trilhando por outros caminhos, o Espírito Santo, ele continua nos chamando, nos convocando para que retornemos ao caminho. O desejo de Deus é salvar a humanidade. E Deus, antes que ele criasse o mundo, ele já havia tomado a decisão de que se a sua criatura, o ser humano, viesse a pecar, o plano de salvação já estaria estabelecido. Jesus, ele viria para pagar o preço do pecado, porque nós não tínhamos como pagar essa dívida, o nosso pecado. A única solução era a morte eterna, como nós já dissemos aqui essa semana. O salário do pecado, ele é a morte eterna. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna através de Cristo Jesus. E então, como os nossos primeiros pais pecaram, todos nós nascemos em pecado, Jesus, ele veio cumprindo a promessa que Deus havia feito lá no Jardim do Éden, que enviaria o descendente da mulher, Jesus Cristo. E ele veio, vindo à plenitude dos tempos, como nós já comentamos aqui também essa semana, Gálatas 4:4. E então Jesus nasceu. E agora nós estamos aguardando o retorno do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas nós só seremos salvos, eternamente salvos, estaremos com Cristo no céu, se nós permanecermos em comunhão com Ele. Não quer dizer que nós nunca vamos pecar. Quer dizer que quando nós pecamos, nós temos que recorrer a Jesus, pedir o perdão, e Ele nos perdoa, e Ele nos garante novamente o nosso reingresso na família celestial. Mas para isso é necessário o arrependimento genuíno, sincero. Na antiguidade, e está inclusive registrado no Antigo Testamento, era muito usado o selo para identificar a autoridade de uma pessoa, identificar a validade de um documento. Era necessário um selo, e normalmente esse selo, na ocasião do Antigo Testamento, era feito de argila. Ali era colocado então a identificação da autoridade do rei ou quem estivesse selando aquele documento, e isso dava credibilidade para quem recebia aquele documento por causa do selo que estava ali naquele documento, naquela carta. Por exemplo, nós lemos em Jeremias 32, a partir do verso 10, diz assim: Assinei e selei a escritura diante de testemunhas, pesei a prata e lhe paguei. Em seguida, peguei a escritura selada e uma cópia não selada com os termos e as condições da compra e as entreguei a Baruque, filho de Nerias, neto de Maesias. Fiz tudo isso na presença do meu primo Anameel, das testemunhas que assinaram a escritura e dos homens de Judá que estavam no pátio da guarda. Então, na presença deles, disse a Baruque: Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: Pegue a escritura selada e a cópia não selada e coloque-as num vaso de barro, a fim de conservá-las por muito tempo. Então aqui nós vemos que um documento, uma escritura, era selado para dar credibilidade e era assinado na presença de testemunhas. Também nós lemos em 1 Reis, capítulo 21, e no verso 8, nos diz a palavra de Deus: Então ela escreveu cartas em nome de Acabe, selou-as com o selo do rei e as enviou para as autoridades e outros líderes da cidade onde Nabote morava. Aqui falando de Jezabel, né? Ela falsificou uma carta como se fosse o rei
Acabe, que estivesse escrevendo, usou o selo do rei para dar autenticidade. Por quê? Porque eles estavam querendo fazer com que Nadab perdesse aquela sua vinha, por ele ter negado vendê-la. E então Jezabel, que era uma mulher má, só maquinava o mal, ela falsificou uma carta e selou com o selo do rei Acabe, como se fosse o próprio rei Acabe que estivesse escrevendo. Então nós vemos que a palavra de Deus, ela nos diz que o Espírito Santo, ele nos sela, ele nos confirma a autenticidade de que nós somos cristãos, de que nós somos filhos de Deus. Quando nós lemos em Efésios capítulo 4 e no verso 30, Efésios capítulo 4, verso 30, não entristeçam o Espírito Santo de Deus, o selo que ele colocou sobre vocês para o dia em que nos resgatará como sua propriedade. Vejam, não entristeçam o Espírito Santo de Deus. E como é que nós entristecemos? É não dando ouvido ao que ele coloca em nossa mente, o que ele fala, o que ele nos mostra, qual é o caminho que nós deveremos seguir, a vontade de Deus para a nossa vida. E quando nós recusamos a fazer a vontade de Deus, nós estamos entristecendo o Espírito Santo. Então Paulo diz claramente, não entristeçam o Espírito Santo, porque conforme lemos aqui em Efésios capítulo 1 e no verso 13, agora vocês também ouviram a verdade, as boas novas da salvação, e quando creram em Cristo, ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo que havia prometido. Deus, ele é fiel, irmãos. Deus, ele tem uma marca sobre todos aqueles que aceitam a Jesus em sua vida. Agora, quando nós aceitamos a Jesus, nós precisamos caminhar com ele, andar com ele, fazer a vontade dele. Nós não entristecermos o Espírito Santo. Como nós temos estudado aqui esta semana, existe uma batalha espiritual no mundo invisível, nas regiões celestiais, o céu que está acima de nós aqui, não lá no trono de Deus. Aqui há uma luta intensa. As potestades espirituais das trevas, da maldade contra os anjos que estão nos protegendo. É uma luta constante. E então, quando nós deixamos de ouvir o Espírito Santo, nós estamos entristecendo o Espírito Santo. E Paulo, então, ele diz que o Espírito Santo ele nos foi dado como uma garantia da nossa herança e o que nos dirige para o momento em que a herança será dada na íntegra, que é a nossa vida eterna. O Espírito Santo, ele está presente em todo lugar, em cada pessoa, procurando convencer, mostrar a verdade, mas a decisão é nossa. Nós é que temos que decidir se nós vamos aceitar o apelo do Espírito Santo ou se nós vamos recusar este apelo e fazer a nossa própria vontade. Então, essa palavra garantia, ela indica a primeira parcela que foi paga quando Jesus prometeu que enviaria o Espírito Santo. O Espírito Santo ele veio após Jesus ter voltado para os céus. Aqueles crentes que estavam reunidos no cenáculo foram batizados com o Espírito Santo. E desde então o Espírito Santo ele continua trabalhando com cada ser humano, tentando convencer do pecado, da justiça e do juízo. E então esta primeira parcela foi paga. É a garantia, é a herança que nós vamos receber. Então, Jesus ele já cumpriu a promessa, já cumpriu pagando a primeira parte, a primeira parcela, de que o Espírito Santo estaria conosco e realmente eles estão. Nós não pagamos essa garantia, nós temos que receber. Isso é um dom de Deus e está disponível a todos. Se hoje, porventura, você está ouvindo a voz do Espírito Santo falar ao coração, à mente, que precisa mudar de vida, tomar novas decisões, não endureça o coração. Entregue-se completamente à ação do Espírito Santo, seja selado com o Espírito Santo e permaneça na presença dele, caminhando com Jesus cada dia, para que nós possamos receber a herança que nos está preparada antes da fundação do mundo, que é a nossa vida eterna. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos dê um bom dia. Retornaremos amanhã para concluir o estudo da semana, mas não nos esqueçamos. Paulo, ele escreveu: revesti-vos de toda a armadura de Deus para ficarem firmes contra as ciladas do diabo. Efésios capítulo 6, verso 11. Que Deus nos abençoe.